Queres ficar são? João 5, verso 6. Falando a um homem inválido que sofria de uma doença incapacitante há 38 anos, Jesus lhe pergunta: queres ficar são? Parece, à primeira vista, uma pergunta muito estranha. Quem não gostaria? Por acaso, o homem haveria de querer permanecer ali, aqueles anos todos, deitado à beira do tanque de Betesda, que diziam ser milagroso, se não estivesse interessado em ser curado? Em seu próprio olhar, ao se voltar para o Salvador, já não estaria estampada como que uma resposta a essa pergunta, eliminando a necessidade de ser feita? Pelo fato do nosso Senhor nunca ter usado de palavras vãs, no entanto, ele deve ter percebido, certamente, que a invalidez do corpo naquele homem lhe havia obscurecido, a certo grau bastante doloroso, a própria mente, a ponto de causar uma paralisia de sua vontade. Ele já havia esperado tanto tempo que seu coração acabou adoecendo e o desânimo ressecara o seu espírito. Agora, tendo chegado a esse ponto, a ele quase já não importava mais se poderia ficar curado ou não. O arco estivera dobrado por tanto tempo que toda a sua elasticidade fora destruída. Passara tanta fome de cura que o próprio apetite desta desaparecera. Achava-se agora apático, tomado de uma indiferença formada por uma lástima obscura de sua decepção e a desesperança plena quanto ao futuro. O Salvador tocou justamente na corda que precisava vibrar ao questioná-lo sobre a sua disposição de ficar curado. Por meio dessa indagação, despertou nele uma faculdade dormente, cuja exercitação vigorosa deveria ser, provavelmente, uma das coisas mais importantes e essenciais para a cura. Na verdade, queres ficar são foi um questionamento de profunda investigação, um teste científico necessário, feito por um médico magistral, a ressurreição do túmulo de um grande poder regenerador da humanidade. No tocante à nossa pregação do Evangelho, esta pergunta poderia também parecer impertinente de eu fazer a cada um de vocês que aqui está ainda não salvo. Queres ficar são? Certamente, logo alguém responderia: todo mundo quer ser salvo. Bem, não estou tão certo quanto você da veracidade dessa afirmativa. Mas o fato de estarmos aqui há tanto tempo e ouvirmos atentamente o Evangelho, poderá argumentar a pessoa, é prova mais do que suficiente de que estamos dispostos a ficar sãos, isto é, se pudermos, afinal de contas, descobrir onde podemos encontrar a saúde e o que é esse bálsamo de Gileade tão falado. Sim, mas também eu não me surpreenderia se, entre vocês, houvesse aqueles que, tendo esperado por tanto tempo, começassem a ver paralisado o seu desejo de salvação, que um dia chegou a ser tão ardente. Assim como outros que, embora tendo estado aqui por tanto tempo, nunca estiveram muito preocupados com a sua salvação e que agora continuam vindo ocupar esses bancos, nem que simplesmente como hábito, sem propriamente uma vontade sincera de ter a plenitude de Deus na alma, que o bom médico está sempre pronto a dar àqueles que buscam a sua ajuda. Sou levado a entender então que, em vez de essa pergunta ser desnecessária, deverá ser, em todas as congregações, uma das primeiras a chamar a atenção do ouvinte. Obter uma resposta verdadeira a essa sondagem do mais íntimo da alma de todo ouvinte é meu objetivo agora. Crendo que isso lhe será muito saudável, mesmo que você esteja honestamente compelido a dar uma resposta negativa. Ela irá expor você, pelo menos, à própria condição do seu coração, o que certamente lhe será útil na direção de algo melhor. Esta é uma pergunta necessária, porque é uma pergunta nem sempre compreendida. Não é a mesma coisa que uma pergunta como: você quer ser salvo de ter de ir para o inferno? Todo mundo, evidentemente, responderá sim a essa pergunta. Você quer ser salvo para poder ir para o céu? Também de imediato, sem hesitação, todo mundo dirá sim. Todos nós temos um forte desejo de ver harpas de ouro, cantar os cânticos de bênção, viver na eternidade e ter a imortalidade. Ou, pelo menos, todo homem ama a si mesmo a ponto de não querer nada ruim para si mesmo. Mas a nossa pergunta não se refere a isso. O céu e suas alegrias surgem somente a partir do que é proposto em nossa pergunta
como resultado, como consequência, e não é bem esse o assunto que temos em mão. Não estamos propondo a um ladrão: quer ter sua prisão cancelada? Todo ladrão ia dizer sim. Estamos lhe propondo outra questão: quer se transformar em um homem honesto? Não estamos dizendo ao assassino: você gostaria de fugir da forca? Pois sabemos qual seria a sua resposta. A questão que desejamos lhe propor é: quer se tornar alguém justo, correto, bondoso, perdoador, abandonando todo este mal? Nossa pergunta não é, portanto, quer entrar na festa da misericórdia e comer e beber com aqueles que são saudáveis, mas sim, você está realmente disposto a ser transformado em alguém espiritualmente saudável, passar pelo processo divino por meio do qual a doença do pecado é eliminada e a saúde da humanidade santificada é restaurada em você? Para ajudá-lo a saber o significado dessa pergunta, me permita lembrar-lhe que nunca houve em toda a história da humanidade mais que 2 homens feitos sãos, perfeitamente sãos. Esses 2 homens são chamados nas Escrituras de o primeiro Adão e o segundo Adão. Esses 2 mostraram em si mesmos o que seria o homem se ele fosse são. O primeiro Adão estava no jardim do Éden, e quem não gostaria de estar no paraíso? Teríamos todos o maior prazer em caminhar por entre aqueles ramos que nunca secam, comer daqueles frutos sempre saudáveis, sem labuta, sem sofrimento, sem doença, sem morte. Todos estaríamos suficientemente felizes em dar novamente as boas-vindas à felicidade primeira do Éden. Mas a pergunta não é bem essa. A pergunta é: estaríamos dispostos a sermos mental e moralmente aquilo que Adão era antes de seu pecado haver trazido mal à humanidade? Quem era Adão? Era um homem que conhecia seu Deus, conhecia muitas outras coisas, mas o principal e mais importante de tudo é que conhecia seu Deus. Que prazer era caminhar com Deus, ter comunhão com Ele, falar com Ele como um homem fala com seu amigo. Até a sua queda, Adão foi um homem cuja vontade era inteiramente submissa à vontade do seu Criador, desejoso de não violar essa vontade, mas em todas as coisas fazer aquilo que o seu Senhor lhe ordenasse. Fora colocado no jardim para cultivar a terra, lavrar e guardar o jardim, e ele o fazia com alegria. Era um homem são, uma pessoa sadia. Toda a sua felicidade consistia em seu Deus. Seu único objetivo como criatura era fazer a vontade daquele que o criara. Nada sabia sobre brigas ou embriaguez. Para ele não havia cânticos devassos, nem feitos libertinos. O brilho da devassidão e o resplendor do desregramento estavam longe dele. Era puro, correto, casto, obediente. Você gostaria de ter sido feito como ele, pecador? Você que está fazendo sua própria vontade, que só tem buscado novidades, que tem pensado sempre em encontrar felicidade no pecado e na impureza, estaria disposto a voltar e encontrar sua felicidade em seu Deus e, a partir de então, servi-lo e nada mais? Talvez você tenha respondido impensadamente sim. É possível que você não saiba bem o que disse. Mas se você tivesse a verdade mais claramente diante de si, de certo se recusaria obstinadamente a ficar são. Pois sob essa perspectiva, a vida lhe pareceria ser submissa, sem graça, sem alegria, sem originalidade, e sem o fogo do desejo, a excitação da bebida, o riso da insensatez e a pompa do orgulho, como seria a existência para muitos? Para estes, nosso ideal de uma humanidade sadia nada mais é do que outro nome para o fardo, a miséria e o tédio. Analisemos agora o exemplo do outro homem são, Jesus, o segundo Adão. Habitando aqui entre os filhos dos homens, não em um paraíso, mas no meio da desonra, da doença, da desgraça, da tentação e do sofrimento, ainda assim, Jesus foi um homem honrado e sadio. O mal ele o tomou a si em seu próprio corpo, e nossos pecados lhe foram imputados em sua condição de nosso substituto. Mas ele, em si mesmo, não tinha pecado. O próprio príncipe deste mundo o tentou repetidas vezes, mas jamais pôde encontrar nele mal algum. A perfeição da humanidade do nosso Salvador consistia nisso. Ele era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Hebreus 7, 26.
Era santo, uma palavra que, em sua raiz, tem o mesmo significado de são. Jesus foi um homem completo, perfeito, incólume, imaculado. Era são em relação ao seu Deus. Sua comida e bebida era fazer a vontade de Deus que o enviara. Como homem, Jesus foi o que Deus planejara, perfeitamente conformado à sua correta posição. Ele era como tinha vindo das mãos do Criador, sem mácula, sem dano, sem a excrescência do mal, sem a ausência de qualquer coisa boa. Era santo, era são. Consequentemente, era inocente, nunca tendo infligido mal algum sobre os outros, por meio de palavras ou atos. Era, portanto, imaculado, sem jamais ter sido afetado pelas influências que o cercavam e que poderiam tê-lo transformado em um homem falso para com seu Deus e maldoso para com os homens. Era imaculado e, embora a blasfêmia haja por vezes atingido seus ouvidos, nunca permitiu que seu coração fosse poluído. Embora encarando a ganância e a impiedade do homem levada ao seu clímax, ele mesmo sacudiria a víbora e a jogaria no fogo, permanecendo inculpável e sem mácula. Jesus era também separado dos pecadores, jamais tendo atraído ao seu redor um cortejo farisaico, dizendo: esperem por mim, eu sou mais santo do que vocês, mas sim comendo com eles e ainda assim estando separado deles. Não separado a ponto de sua mão benigna não poder tocá-los ou não se solidarizar com eles em suas tristezas, mas separado por sua própria elevação mental, superioridade moral e grandeza espiritual, sua perfeita santidade. Você gostaria de ser como Jesus? Esta é a pergunta, e não se alguém quer ir para o inferno ou não. Se você o quiser, é bem provável que isso acarrete para você muitas das experiências dele. Você poderá ser criticado, zombado, desprezado, ofendido e humilhado. As pessoas poderão rir de você, poderá também ser perseguido e, a não ser que a providência impeça, será até levado à morte. Mas ao assumir Cristo com tudo o que ele é, você estará se dispondo a ser feito como ele, de ser tirado de você o mal real que você hoje admira e ser implantado em você o bem real que você talvez neste momento não aprecie. Então, está disposto a ficar são nesse instante? Posso imaginar que você responda: sim, eu quero ser como Jesus, eu realmente quero isso. Contudo, me permita sussurrar de maneira gentil em seu ouvido que, se você soubesse o que estou querendo dizer, se soubesse como realmente Jesus foi, não tenho certeza de que desejasse de modo veemente se inclinar nessa direção. Tenho a impressão de que muita luta e muita rebelião surgiriam em seu coração se o processo fosse sendo levado na direção de fazer que você ficasse tão exatamente como Jesus Cristo. Para ilustrar um pouco mais o significado da pergunta: queres ficar são? Me permitam lembrar-lhes que, para um homem ser inteiramente são, como deveria ser, determinadas inclinações malignas, certas qualidades morais que ele possua, devem ser dele expelidas. Para um homem ser são diante de Deus, é preciso que seja perante os homens. Não se pode dizer que o homem seja são enquanto agir com desonestidade e injustiça em seus relacionamentos, em suas atividades profissionais, em seu pensamento, nas suas conversas e em seus atos em geral para com o próximo. Se você está acostumado a perpetrar em sua vida profissional, em seus negócios, coisas que dificilmente passariam no teste do olhar de Deus, que a tudo vê e julga, se você frequentemente diz e pratica coisas em seu relacionamento que não são honestas ou verdadeiras, se você se desculpa dizendo que outros fazem a mesma coisa, não estou aqui para ouvir propriamente suas explicações. Só estou querendo lhe perguntar honestamente: você quer ficar são? Você deseja realmente ficar são a partir de agora, tornando-se um homem total e plenamente honesto em todos os seus relacionamentos, começando por Deus? Sem falsos elogios, sem vaidades nem exageros, sem fraudes, sem querer tirar vantagem. Me diga agora, o que você acha disso? Sim, porque alguns não poderiam levar adiante seus negócios desse modo. Iriam alegar:
O comércio, em princípio, é podre, e se você não agir assim, não poderá ganhar dinheiro. Sendo em um bairro pobre, então, não se pode sobreviver a não ser que se trapaceie. Se formos totalmente honestos, teremos de fechar o nosso negócio. Outros diriam: nesta era de competição, a gente acaba sendo comido vivo. Não acredito que se necessite ser excessivamente consciencioso. Se é essa a sua opinião, já entendi. Você não deseja ficar são. Aquele que é são em muitas áreas torna-se um homem sóbrio e equilibrado. Não é o que entra pela boca que contamina um homem, mas o que sai da boca. Isso é o que o contamina, diz Mateus 15:11. E o reino de Deus não consiste em comida e bebida. É o que diz Romanos 14:17. Mas é no comer e no beber que os homens frequentemente pecam, especialmente o pecado da bebedice. Suponha que não exista um bêbado que, pelo menos quando está sóbrio, não deseje ansiosamente ser salvo. Contudo, você que tem um vício da bebida, entenda bem, a pergunta não é: você quer ir para o céu? Mas sim, está disposto a abandonar a bebida e a não mais querer se deleitar nos abusos dos copos excessivos e de qualquer coisa que desonre Deus? O que diz você? Está disposto de agora em diante a deixar também toda a devassidão e libertinagem, lançando-as fora? Talvez alguém diga: sim, de manhã, quando os olhos estejam vermelhos e a culpa do excesso de bebida da noite anterior esteja ainda sobre si. Contudo, o que irá acontecer ao anoitecer? Quando alegres companhias voltarem a cercar o homem e a bebida a borbulhar no copo. Estaria disposto a tornar-se são e renunciar àquilo que arruina seu corpo e sua alma? Ah, não. Muitos dizem: eu gostaria de ficar são, mas não falam absolutamente com sinceridade. E volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal, de 2 Pedro 2:22. Ficar são envolve a produção de autenticidade no homem. Há pessoas que não toleram falar a verdade. Para elas, 2 deve sempre significar 20 a seus olhos. As faltas dos outros são crimes, e as virtudes de qualquer um, exceto as suas e de seus favoritos especiais, estão sempre tingidas de vício. Possuem um julgamento malicioso em relação aos outros. Têm inveja de qualquer coisa que seja honrável nas outras pessoas. E você, o que diz? Você está disposto a ficar são e de agora em diante nada a falar senão a verdade para Deus e para os homens? Acha que, se a única coisa a ser dita fosse a verdade, muitas bocas agora loquazes teriam pouco a dizer. E muitos homens definitivamente recusariam, caso fossem suficientemente honestos para o assumir, a bênção de se tornarem perfeitamente autênticos. O mesmo acontece com a questão do perdão. Um homem que fica são deve perdoar até 70 vezes 7. Se você não consegue perdoar uma injúria, sua alma está doente. Quando se ressente fortemente de uma ofensa, você pode ficar doente por breve tempo. Mas, se o ressentimento resiste permanentemente, você passa a ter uma doença crônica dentro de si. Algumas pessoas estão tão longe de até mesmo pensar em perdoar que seriam capazes de orar pedindo para só viver e morrer em função de gratificar sua paixão de vingança. Seguiriam uma pessoa que lhes tivesse injuriado por todo este mundo e até pelo outro, a ponto de serem mesmo condenadas com ela se pudessem ter a satisfação de vê-la ardendo nas chamas do inferno. Para muitos, doce é a vingança. E é inútil um homem dizer: eu quero ficar são, se ele ainda cultivar a maldade ou guardar dentro de si uma disposição vingativa para com seu próximo. Eu poderia passar por vários e diversos vícios e virtudes para mostrar que a pergunta de Jesus não é uma simples pergunta, como alguns podem julgar, se alguém quer ir para o inferno ou não. Existem homens, por exemplo, afligidos por um temperamento avarento e ganancioso, agarrado ao seu dinheiro e que só pensam em ganhar dinheiro. Se tornassem sãos, passariam a ser generosos, benignos para com os pobres, estariam prontos a dar seus recursos à obra do Senhor. Mas será que desejariam ficar sãos se pudessem decidir por si mesmo hoje? Não, pois consideram a generosidade uma fraqueza e a caridade uma total insensatez.
Que proveito há em se ganhar dinheiro para dá-lo a outras pessoas ou à obra de Deus? Alegam eles. Qual é a vantagem em alguém obtê-lo se não guardá-lo e retê-lo para si mesmo e gastar consigo mesmo? Sábio é o homem que pode acumular o mais que possa e repartir o mínimo possível, é a ideia deles. Esse tipo de homem não quer ficar são. Ele considera a sua mão paralisada e seu coração petrificado como sinais de boa saúde. Considera-se também a única pessoa inteligente e mentalmente saudável da redondeza, embora sua mente fechada e a fome da sua alma sejam visíveis a todos. Ele é quase sempre o próprio esqueleto e a anatomia da doença, mas mesmo assim acredita ser o protótipo da pessoa saudável. Quem admira suas próprias falhas, evidentemente, não deseja livrar-se delas. Que bela catarata tenho no meu olho, diz um. Que maravilhoso edema este aqui no meu braço, diz outro. Que agradável arqueamento tenho nas minhas pernas, declara um terceiro. Que graciosa corcunda trago nas minhas costas, diz mais outros. Os homens, evidentemente, não falam assim a respeito das doenças do seu corpo. Caso contrário, os consideraríamos loucos. Todavia, frequentemente se gloriam de suas vergonhas e iniquidades, se regozijam em seus pecados. Todas as vezes que você encontrar um homem que possua um defeito que ele mentalmente eleva à condição de virtude, você tem aí exatamente um homem que não quer ficar são e que zomba da visita do grande médico, mesmo que este o espere à porta. Pessoas assim são comuns em toda parte. Deixe-me frisar agora que, quando um homem se torna são, não apenas as virtudes morais deverão transbordar nele, mas também as graças espirituais. Pois o homem sadio o é tanto no caráter externo como no espírito. O que acontece então a um homem que se torna são em espírito? Eu respondo. Lembram-se daquele fariseu no Evangelho que agradecia a Deus por ser tão bom quanto deveria ser e muito melhor que a maioria das pessoas? Se aquele homem ficasse são, mas não no espírito, ele nunca poderia dizer como publicano: Deus, sê propício a mim, o pecador, como está em Lucas 18:13. E se lhe perguntassem se gostaria de trocar de lugar com o publicano, ele responderia: por que deveria fazer isso? Ele é um miserável, vil e corrupto. A linguagem que ele usa é muito própria para ele, e fico feliz por ele usar. Seria muito degradante para mim se tivesse de fazer a mesma confissão que ele faz. Não preciso fazê-la. O homem que não deseja ficar espiritualmente são é porque já se julga completamente são. Aquele que se torna são em espírito renuncia a si mesmo. Paulo estava espiritualmente são ao admitir que não tinha como sua justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, em Filipenses 3:9. Ao considerar sua justiça própria como lixo e refúgio e esterco para que pudesse ganhar a Cristo, como está em Filipenses 3, verso 8, e ser achado nele, mostrou ser um homem são em espírito. Os homens em geral consideram, de maneira doentia, a sua justiça própria suficientemente boa, revestindo-se dela como uma cobertura exterior e concluindo serem suficientemente bons e corretos para irem para o céu. São tomados de uma tal febre de orgulho que deliram, sonhando com uma bondade sua, uma bondade apenas imaginária, ao mesmo tempo que chamam a verdadeira bondade de fingimento e hipocrisia. Aquele que é espiritualmente são é um homem de oração habitual, está acostumado a sentir gratidão constante e assim revela seu agradecimento a Deus continuamente. É um homem de consagração permanente. Tudo o que ele faz, o faz para Deus, buscando apenas a glória de Deus em sua atividade. Sua mente está voltada para as coisas não vistas e eternas. Seu coração não está escravizado pelas coisas visíveis, pois sabe que são vaidade. Se perguntássemos a várias pessoas se sabem que o pleno significado da frase "você quer ficar são" é o de que, de agora em diante, você quer se tornar uma pessoa de coração, de louvor, uma pessoa santa que serve a Deus, creio que a maioria, até mesmo da nossa congregação cristã, se pudesse falar honestamente, diria: não, nós não queremos ficar sãos. Queremos ir para o céu, sim, mas não queremos isso. Não.
Desejamos fugir do inferno, sim, mas não praticar toda essa espécie de rigor puritano, entre aspas, que vocês chamam de santidade. Não, não. Primeiro nós queremos nos deliciar mais um pouco como pecadores e depois, sim, irmos para o céu como salvos. O veneno é doce demais para ser abandonado, mas não desprezamos também o antídoto depois. Tomaremos alegremente o café da manhã com o diabo e jantaremos com Cristo. Não temos pressa de nos tornarmos puros. O nosso gosto pelo presente nos leva em outra direção. Então a pergunta se impõe: queres ficar são? João 5, verso 6. Take me upon